Tô acompanhando o chat aqui, menção desonrosa pro Norris também foi apontada. A própria Ferrari, muitos perguntando cadê a Ferrari. No fim da zona de pontuação, uma corrida tímida para um fim de semana que começou com uma expectativa boa para o time de Maranello, né? A gente abordou até em outros momentos aqui, durante essa cobertura do GP do Azerbaijão, que a simulação de corrida da Ferrari foi boa. Só que chega lá, P8 e P9 é um resultado muito tímido também, né, Gui? A Ferrari perdendo terreno para a Mercedes, inclusive no campeonato de construtores. A gente viu, aliás, a McLaren chegar a Baku podendo conquistar o título de construtores, não foi o caso, uma corrida ruim do time de Woking pela batida do Piastri e pelo Norris ter sido apenas sétimo colocado. A Ferrari sai ainda mais no prejuízo, se você puder colocar dessa forma, né? Porque, pô, perdeu uma posição. Do ponto de vista prático, é um prejuízo grande. Uma situação curiosa, só fazer um parêntese sobre a questão do Russell. Um dos fatores que ajudam ele, né, a ter ido melhor nessa corrida é que a gente tinha uma temperatura mais amena. Então, não só a questão da pista pouco abrasiva, mas a gente sabe que o carro da Mercedes funciona em corridas menos quentes. E Baku, ali, a média de temperatura na hora da corrida estava na casa de 20, 22 graus. Então, uma temperatura ok para o carro da Mercedes funcionar melhor. Sobre a Ferrari, tinha uma expectativa muito grande, afinal, nos últimos anos a gente viu a Ferrari funcionando bem em Baku, não à toa 4 poles do Leclerc, mas um fim de semana que foi se desenhando de uma forma horrorosa, né? O Hamilton eliminado no Q2, o Leclerc bate no Q3, um largando em 10º, outro largando em 12º, e ainda no fim das contas, o Hamilton termina na frente do Leclerc. O Hamilton foi oitavo e o Leclerc nono. Gente, evolução da Ferrari mínima nessa corrida. O Leclerc evoluiu uma posição, de 10º para nono. É a posição do abandono do Piastri. O Hamilton, pelo menos, evoluiu 4 posições, mas porque o Hamilton estava deslocado no grid de largada. O Hamilton normalmente é para estar no top 8. É que hoje, se você pega o resultado da corrida, teve mais pessoas fora do lugar aí, né? A gente tá falando do Sainz, a gente tá falando do Antonelli, que tem sofrido e ficado um pouco mais atrás. A gente tá falando do Lawson, a gente tá falando do Tsunoda. Tem muita gente que estava fora do lugar. Então a Ferrari realmente fez um fim de semana muito decepcionante. Vamos ver se o Tsunoda figura de maneira mais frequente aí nesse top 10. Diga, Fábio. Também em relação à Mercedes, Baku tem uma semelhança mais ou menos com o Canadá, que é onde o Russell venceu, é que é um circuito que, apesar de fazer temperaturas altas uma vez ou outra, não tem tanto estresse lateral como tem, por exemplo, em Jeddah, que é muita curva de alta e muito estresse nos pneus. Tem muita freada no Baku, tem a reta principal que esfria os pneus, então apesar de às vezes ter temperatura mais alta, o circuito em si, as características não fazem com que a Mercedes perca tanto tempo quanto perderia em Jeddah e outras do mesmo tipo. Nossa, aliás, Ferrari aqui, né? Acabou de chegar uma confirmação que sim, houve um pedido de troca de posição na última volta, na reta principal, só que o Hamilton acabou desacelerando tarde demais. E aí tem aqui a transcrição do rádio do Leclerc. O engenheiro dele, eu esqueci o nome do engenheiro do Leclerc, Brian Bowles. Ele pediu desculpas pro Leclerc. O Leclerc falou o seguinte, ó, não ligo, estamos falando de um 8º lugar. Então, ok, ele que curta esse P8. E ele falou, e ele continuou, ó, é estúpido porque não é justo, mas novamente, não ligo para ser honesto. Tá bom, né? Será que ele quis tirar uma onda com o Hamilton quando ele fala ele que curta esse P8? Talvez, né? Tem as aspas do Hamilton aqui. Ele falou, eu estava obviamente mais rápido. Charles foi, graciosamente me deixou passar. Mas eu recebi a mensagem muito tarde e eu estava muito próximo do carro na minha frente. Então havia uma chance de 0,01% de fazer a ultrapassagem. Eu acabei tirando o pé na reta e freiei, mas acabamos perdendo isso por cerca de 4 décimos. Foi um erro de julgamento da minha parte, então peço desculpa a Charles, isso não acontecerá novamente. Tá com uma carinha de cascata isso, hein? Tá com uma carinha de cascata isso. Ó, aí no pós-corrida, o Leclerc falou, há regras que conhecemos e que temos que trabalhar com elas. Hoje, talvez, essas regras não foram respeitadas. P8 ou P9, não ligo. Obviamente, se estivéssemos lutando por posições acima, o que eu espero que seja o caso, espero que as coisas funcionem de forma diferente, mas não acho que isso deveria ser o ponto de conversa. Infelizmente, estávamos lentos o fim de semana todo e é nisso que temos que focar. É isso que eu ia falar, essa troca de posições, apesar de, segundo o Hamilton ter sido tardia, trocar quando o cara não alcança já é meio com um acordo predito na Fórmula 1, já é pré-estabelecido esse acordo. O Hamilton tinha que imaginar, pelo menos, que ele ia ter que ceder a posição e que ele não ia passar na última reta.
Porque quando no Baku você passa na curva 1, é lá chegando na curva bem depois que você ultrapassa a reta de chegada. Então, assim, parecia uma cascatinha. Claro, não quero falar que o Hamilton tá criando um clima da Ferrari, que ele não quis deixar o Leclerc passar, que ele quer criar uma situação lá dentro, mas tem cara de cascata porque isso o Gui citou. Esse acordo aí já é conhecido, já fazem muitas vezes, não é algo que eles decidem na hora. Você passa. Quando ele passou, ele sabia que se não chegasse ia ter que devolver. Já estava na mente dele. Fica aí, como diria no chat, a especulação. Eu concordo que o Hamilton devia ter isso em vista, mas assim, se de fato o rádio demorou a vir, também é mais um erro, assim, básico da Ferrari, né? Sim, e tem o Hamilton falou uma coisa que não é errado. O Hamilton estava num trem ali disputando posições. Quem disse que ele não poderia conquistar a posição no último metro possível? Poderia ter acontecido. Eu acho que a Ferrari tinha que estar ciente dessa condição, porque o Hamilton, ele conseguiu fazer o que o Leclerc não fez. O Hamilton ficou colado no turma ali da frente. É que tava todo mundo usando DRS, mas ele tava junto do Norris, do Tsunoda e do Lawson. Quem garante que o Hamilton não ia conseguir? Se fosse ele contra o Lawson, sim. Mas ele contra 2 DRS eu acho mais difícil. Agora, ele contra o Lawson aí seria mais compreensível. Mas ali, passar na reta antes da curva 1 com DRS, todo mundo DRS é muito complicado. E o Leclerc falou uma coisa real. Isso é um ponto de debate, a gente não vai ignorar isso. Mas o ponto principal é, a Ferrari chegou no fim de semana sendo considerado uma das favoritas. E o fim de semana foi um desastre. Um desastre! E a gente olha para a situação do campeonato de construtores, a Mercedes volta a passar à frente da Ferrari. Agora é 290 a 286. E a Red Bull tá perto, 272. Tem 18 pontos separando as 3 colocadas. Então, assim, a Ferrari tem que prestar atenção. Porque se a Red Bull agora manter um nível bom de consistência daqui para frente e a Ferrari continuar patinando com os 2 pilotos, corre o risco sim da Ferrari ser a 4ª colocada no Mundial esse ano. Aí vai depender também do Tsunoda, né? Sim. Mas é que um Verstappen pontuando lá em cima, com Leclerc e Hamilton lá embaixo, oscilantes. Mas aí também depende do Verstappen pontuar bem, né? Sim. 25 pontos ali, corrida por corrida, com a distribuição de pontuação decorrente da vitória, claro. Mas, enfim, a Ferrari sempre com alguma treta, né? Não passa ileso, Não né? passa ileso, impressionante. E assim, o Leclerc pode ter tirado uma onda, não vou entrar aqui na análise da intenção. Mas realmente, a discussão dessa por causa de P8 e P9 é brincadeira, né, bicho? Porra. Se fosse uma equipe do pelotão do meio, que realmente tá brigando ponto a ponto, aí ok, mas é Ferrari, né? Só da Ferrari tá em P8 e P9 já é algo lamentável. Sim. Bom, galera, comentem aqui sobre o time de Maranello, a corrida feita por Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Queremos saber a opinião dos senhores. Estamos aqui na bala dos 1.200 espectadores. Chegar nos 500 likes, hein? Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar as notificações. Claro, participar aqui do chat, hypar o nosso programa Pódio, sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade do BTG. QR Code na tela e link na descrição para download do app.